Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos começando aqui mais uma live para vocês dessa semana de lives aqui das minhas redes sociais. E na live de agora, a live de número 11, nós vamos falar sobre o que a faculdade te ensina e o que o mercado de trabalho te cobra. O que você aprende nas universidades e o que você precisa fazer, executar quando você está no mercado de trabalho. Gostaria de agradecer a todo mundo que está participando das lives aqui. Elas são com o intuito de levar informação, levar conhecimento técnico e teórico para vocês, um pouquinho da experiência que eu tenho, um pouquinho da experiência de outros profissionais também aí em seus ramos de atuação. Espero que vocês estejam gostando. Estou lendo todos os comentários, estou lendo tudo que vocês estão falando a respeito das lives, estou aprendendo muito também. Porque é assim, quando você ensina, quando você transmite conhecimento, você também aprende e você tem a capacidade de absorver muitas coisas boas, muitas coisas positivas aí, todo o feedback é sempre muito positivo. Então, pessoal, antes que eu comece aqui sobre o assunto de hoje, eu vou falar algumas coisas das lives passadas, só recapitulando o que a gente já falou aqui, apresentando também para quem ainda não assistiu tudo. E já já nós vamos começar a live de hoje. Vamos dar só um tempinho aqui para quem estiver online conseguir entrar. Hoje é sabadão aí, 6 horas da manhã. Esse horário é bem complicado para o povo participar, mas nosso intuito é realmente esse aqui. É levar o conhecimento no momento que você estiver acordado, no momento que você puder buscar. Vai lá na minha rede social, acessa e fique à vontade. Mas está tudo disponível de forma gratuita para vocês. Então, na live número 1 eu falei motivos, 10 motivos pelos quais eu escolhi trabalhar com engenharia de infraestrutura rodoviária. São 10 motivos que podem te influenciar e te convencer também. Eu falei sobre a importância da infraestrutura rodoviária para o desenvolvimento do país. Não só a infraestrutura rodoviária, mas a infraestrutura como um todo, que envolve então comunicação, geração de energia e sistema de transporte. O sistema de transporte que é formado por o transporte rodoviário, ferroviário, portuário e também o transporte aéreo. Então não é simplesmente o transporte rodoviário. Eu falei também no segundo dia de lives como saber tudo sobre infraestrutura rodoviária. Muitas vezes a gente quer se capacitar, tem gente que está fora do mercado de trabalho, tem gente que está estudando ainda e quer buscar conhecimento. Porém, para isso você precisa de uma instituição de ensino, você precisa adequar a sua rotina de trabalho à rotina de estudos, você precisa encaixar a grade curricular na sua rotina. Então, isso tudo inviabiliza a questão do estudo. E quando eu faço essa live, quando eu venho aqui e mostro isso, é a forma como você pode garantir o conhecimento de forma instantânea, como você pode acessar a qualquer momento tudo sobre infraestrutura rodoviária. Então, se você não assistiu e tem vontade, quer se capacitar para entrar nesse segmento, vai lá no vídeo e aprende como fazer quando, onde e no momento que você quiser. Falei também sobre a análise de casos aqui de acidentes de trânsito. Analisei 2 acidentes com a visão de engenheiro. O que poderia existir na via para evitar os acidentes? O que poderia existir na via para amenizar os efeitos que tiveram os acidentes? No terceiro dia de lives eu falei sobre projetos rodoviários, etapa por etapa. Peguei cada caderno de um projeto complexo de engenharia rodoviária e expliquei minuciosamente cada um destes cadernos, como eles são elaborados, como eles são pensados. Falei também aí sobre empreendimento na engenharia de infraestrutura, como você pode deixar de ser um CLT ou concursado, né? Ter uma carreira dentro da engenharia de infraestrutura rodoviária e pode ser empreendedor, porque hoje muitas pessoas buscam empreender, então achei extremamente válido trazer isso aqui. Falei também sobre concessionárias, curiosidades, mitos e verdades. São perguntas, né, que eu vou escutando aí ao longo das apresentações, por onde eu passo, todo mundo quer saber, então geralmente são perguntas comuns em lugares diferentes. Então eu levo esse tipo de informação para as minhas apresentações, estou colocando aqui nas lives também para vocês poderem aproveitar destas resoluções, destas explicações sobre as questões mais rotineiras referentes a concessionárias. Falei também sobre marketing digital para engenheiros com a engenheira Camila Soares. Ela deu aqui uma aula, né, trouxe toda a sua experiência para agregar valor e conhecimento, mostrando como o marketing pode influenciar na sua carreira. Ontem nós fizemos aí top 10 postagens do meu feed. Eu trouxe as postagens com maior engajamento, com maior interação das pessoas e apresentei elas aqui porque é um conteúdo extremamente interessante e muitas pessoas não tiveram acesso porque são postagens aí
algumas mais antigas, outras mais recentes, mas nem todo mundo acompanha tudo que é postado. Então eu trouxe aqui em formato de live para vocês também do YouTube terem acesso. Essas lives elas ficam disponíveis no IGTV do meu Instagram, no YouTube e no LinkedIn eu coloco um conteúdo teórico, eu não subo os vídeos para o LinkedIn. Falei também ontem com um grande amigo meu, engenheiro Thiago Ferreira, falei sobre o projeto de prevenção e combate a incêndio. Então vocês podem ver que todos os temas que eu estou trazendo, eles são extremamente importantes para quem é técnico, profissional, estudante da área, mas também são relevantes para pessoas civis, pessoas que não são engenheiros ou têm nada relacionado com engenharia. Porém, são coisas que você pode levar para o dia a dia, você pode extrapolar o limite da engenharia e aplicar em sua área de atuação. Prevenção e combate a incêndio é um tema que afeta todo mundo, porque é uma forma segura que você tem de prevenir, né, evitar riscos. Igual a gente comentou na live, é como se fosse um seguro de vida. Você tem, não quer usar, mas no momento que você precise, ele deve estar ali, porque se você precisar e não tiver à sua disposição, o seu prejuízo vai ser enorme. E aí nós falamos de prejuízos materiais e prejuízos também em relação à sua vida. E no dia de hoje nós vamos falar sobre o que a faculdade te ensina e o que o mercado te cobra, e vou trazer também rodovias, pontes e viadutos pelo mundo. Eu vou pegar aí principais estruturas, principais projetos e vou comentar com vocês aqui hoje na parte da noite também, aí no início da noite, né? Já deu tempo aí do pessoal se organizar, quem tinha que entrar entrou. Agora vamos de conteúdo então, vamos falar aqui sobre o que a faculdade te ensina e o que o mercado te cobra. Qual a diferença entre um e outro e qual a importância dos dois? Para começar aqui eu gostaria de deixar claro, antes de falar, se você está online aqui, ó, eu também vou fazer, ó, clica aqui na flechinha, coloca seus amigos, engenheiros, pessoas aí do seu cotidiano, do seu dia a dia, e manda o aviãozinho para essas pessoas, aviãozinho decolando. Gente, nosso código das lives é o aviãozinho decolando. Se a pessoa te perguntar assim, o que é aquele aviãozinho que você me mandou? Você fala assim, ó, enquanto você estava descansando, fazendo qualquer coisa aí, eu estava voando, buscando conhecimento, eu já estava atrás aí de melhoria técnica para minha vida, estava aprendendo coisas novas. Então vamos lá, pessoal. Na live número 11 aqui, nós vamos falar sobre as faculdades. Qual a importância de uma faculdade, que ela te ensina e o que isso traz para você no mercado de trabalho? Desde a nossa geração, ela vem lá do começo com aquela ideologia que é a seguinte: se você estudar, você terá um bom emprego, você terá um salário razoavelmente bom e isso garantirá um conforto para a sua vida. Isso porque na época dos nossos pais e avós não era comum você estudar, se graduar a nível superior, exceto que você estivesse em uma metrópole, em uma capital, em centros urbanos mais desenvolvidos. Quando você não está numa capital, quando você está no interior, essa visão é completamente diferente. No sentido de que não existia a possibilidade, né, da pessoa se graduar como existe hoje. Você pode se graduar à distância, você tem condições de ir e vir. Se você mora aí a 100, 200 quilômetros de alguma capital, para você estar indo para lá estudar, se graduar, você pode ir e voltar todos os dias. Então hoje as condições são outras. Antigamente, quem estudava se destacava muito porque não era comum, não era rotineiro as pessoas terem um diploma de curso superior. Então eram mais pessoas experientes que executavam as tarefas. É claro que em setores específicos já era, né, exigido, tinha essa questão da qualificação técnica, mas em muitos não. Então você vê pessoas extremamente bem-sucedidas aí no passado sem ao menos ter um curso superior. Isto hoje em dia, como o curso superior, o estudo, ficou de fácil acesso às pessoas, aí com programas de incentivo, com universidades federais, né, nas quais você não precisa investir um valor ali para estar estudando, isso aumentou a quantidade de profissionais capacitados. Então, com este aumento de profissionais capacitados, o mínimo que você precisa ter hoje é um diploma nas mãos para começar a conversar sobre alguma coisa. Então, para você querer ingressar no mercado de trabalho, o mínimo que você tem que ter é o diploma em mãos. Se você não tem o diploma em mãos, você não vai passar de cargos auxiliares. Você não vai
alcançar, né, cargos técnicos. Isso porque você precisa também assumir uma responsabilidade técnica. Antigamente, essa responsabilidade ela era assumida pelas empresas, ela era assumida pelos nomes, sem mesmo uma qualificação técnica. Não existia tanta fiscalização, era tudo muito diferente. Hoje em dia não, hoje em dia as coisas evoluíram, avançaram e você precisa sim ter uma responsabilidade, assumir uma responsabilidade técnica sobre todas as atividades em qualquer setor aí. A faculdade, então, a primeira coisa que ela te oferece, que é extremamente importante, é um diploma. Se você não tem um diploma, você não existe. Se você não tem um diploma de engenheiro, você não vai atuar como engenheiro em lugar algum. Isto porque você precisa assinar um projeto e você só assina se você for engenheiro de fato. Você pode elaborar e tudo mais e passar para alguém assinar, mas aí você não estará exercendo a profissão de forma plena. Você pode ser um auxiliar e fazer isso, ter conhecimento técnico, ter toda a capacidade de desenvolver um projeto e passar para alguém assinar, mas você não estará exercendo de forma plena a sua profissão. A faculdade te oferece bastante, muito e maçante conhecimento teórico. O conhecimento, quando eu falo teórico, é a teoria não muito aprofundada, em certas coisas ela até vai em um nível um pouco mais baixo, porém, no contexto geral, a faculdade te dá um condicionamento teórico generalista. Você sai da faculdade sem uma especialidade, mas conhecendo um pouquinho de tudo. Isso é importante porque, assim como no meu trabalho, eu posso ser especialista e atuar com um projeto. Porém, eu preciso conhecer todos os outros, conhecer todas as outras engrenagens que compõem o meu sistema de engrenagens para que eu consiga elaborar um projeto compatível com os outros cadernos, eles conversem entre si de forma bacana e o projeto seja mais execuível, o projeto seja mais redondo. Então, a partir do momento que eu tenho conceitos sobre vários temas que eu faço ali na minha graduação, que eu aprendo um pouquinho de tudo, esse um pouquinho de tudo vai chegar de forma canalizada. Quando eu decidir especializar em algo, eu vou canalizar todo esse conhecimento que eu tive e compatibilizar isso tudo em conhecimento e melhorar as condições de projeto. Então, eu vou aumentar o nível da minha especialidade conhecendo um pouquinho de tudo. Uma base fraca para todas as atividades. Isso eu anotei aqui, pessoal, para ir falando para vocês. Essa questão de uma base fraca é o seguinte: eu não vou sair especialista em projeto estrutural, eu não vou sair da faculdade especialista em projeto de terraplenagem, não vou sair, igual nós estávamos conversando aqui ontem na live, especialista em projeto de prevenção e combate a incêndio. Então, eu tenho uma base bem simples de tudo aquilo que eu posso desempenhar. Na faculdade a gente executa muitas tarefas sobre as principais coisas que envolve cada área. Vamos supor, em estradas, a gente aprende lá na faculdade a calcular o raio de uma curva, a gente aprende as curvas aí horizontais e verticais, a gente aprende a desenhar um traçado, a gente aprende a fazer uma movimentação de terra, um corte, uma aterra, calcular como é que se calcula um DMT, mas você não vai a fundo, você não aprende a dimensionar uma terraplenagem, dando exemplos aqui, baseando-se em estudos geotécnicos e geológicos. Você não aprende quais são as formas de executar uma troca de solo de forma bem feita. Você não aprende os conceitos gerais da engenharia de infraestrutura rodoviária. Então, você não tem uma visão plena sobre tudo que está acontecendo. Você pode calcular aí uma drenagem urbana em alguma matéria específica ou em estradas, uma drenagem de rodoviária também. Você pode aprender algo sobre pavimentação, pode ver algo sobre estrutura, mas você não vai conseguir, devido à grade horária, à disponibilidade do curso, você não vai conseguir ter todo o conteúdo necessário para sair especialista em algo. Então você tem uma base rasa sobre tudo o que é a engenharia. Raciocínio lógico é algo muito importante. Muitas tarefas, muitas coisas que a gente aprende na faculdade, você não vai utilizar isso no mercado de trabalho. Porém, tudo isso que você aprende, quando você se dedica, quando você esforça, você está ganhando conhecimento, você está ganhando capacidade lógica, e isto vai
oferecer maior criatividade e assertividade na tomada de decisões no futuro. É igual eu sempre comento, quando você está caminhando para um objetivo, mesmo que os resultados não sejam aqueles que eram esperados, aquela caminhada te preparou, aquela caminhada te trouxe experiência que você vai carregar para todas as áreas da sua vida. Então, você desenvolve o raciocínio lógico e isso é extremamente importante na tomada de decisões depois quando você vir para o mercado de trabalho. Então, outra questão importante é o network. É ali na faculdade que começam os seus primeiros relacionamentos, seus primeiros laços profissionais. Então, a forma como você se coloca numa faculdade, a forma como você cria amizades, a forma como você se apresenta naquele âmbito ali, vai refletir no mercado de trabalho lá no futuro. Isto porque aqueles caras que são seus amigos ali na faculdade serão os seus colegas de profissão depois, serão os seus concorrentes ou os seus parceiros. Você quer ter concorrentes ou parceiros no mercado de trabalho? Porque se você for aquele cara que só vai pro barzinho, se você for aquele cara que só senta lá atrás, tá de curtição, tá de conversinha na sala, quando você vier para o mercado de trabalho, isso no subconsciente dos seus amigos todos, os mais de 50 que estiverem ali na sala, você acha que eles vão querer ser seus parceiros, mesmo que depois você faça uma especialização e seja alguém, vamos colocar aí um extraterrestre na sua área. Se o cara conviveu com você 5 anos, ele te conhece 5 anos, ali vendo como você se dedica, como você se esforça, como é o seu empenho com as suas atividades, depois quando você vir para o mercado de trabalho, isso vai influenciar também. É assim que a gente falou, inclusive aqui, na live sobre marketing digital. O que você traz para suas redes sociais é o que você coloca no subconsciente das pessoas. Então, se você está trazendo um conteúdo aqui que não seja algo ligado, né, que valorize o seu lado profissional, tenha certeza que o seu lado profissional está sendo desvalorizado pelas suas postagens, pela imagem que você traz aqui para a rede. Então, lá na faculdade é o princípio do seu network, porque lá você conhece aí 50, 60 profissionais e quando você vier para o mercado de trabalho, eles podem ser ou seus parceiros ou concorrentes. Se eles forem seus concorrentes, pode ter certeza que eles vão te engolir, porque se eles não querem fazer parceria com você, é porque eles não acreditam no seu potencial ou não acreditam que você pode trazer benefícios estando junto a eles. Então, ali começa o network, disciplina. Uma coisa que a faculdade te traz é disciplina. Você precisa estudar aí 5 anos. 5 anos a gente fala quando é uma graduação ideal, né? Mas aí tem pessoas que vão 6, vão 7, vão 8 anos. Isso independe do esforço da pessoa, porque muitos estudantes, eles são pilares das suas famílias. Então, eles precisam trabalhar o dia todo, às vezes não em atividades relacionadas à sua área de atuação. Quando acaba a graduação, ele já precisava ter feito estágio, mas ele ainda é pilar da sua família e isso impede que ele execute estágios, então a graduação pode se estender um pouquinho mais. Mas a gente tem que entender que, no geral, a faculdade te traz muita disciplina, porque são anos dedicados a um estudo direcionado, são anos dedicados a um objetivo principal, anos compartilhados dentro de uma sala de aula, com outros indivíduos com a mesma pretensão que você, que é receber ali o diploma e poder ser técnico em alguma área. Então, ela te dá disciplina, você faz por muitos anos uma mesma coisa, repetitivamente. Você busca conhecimento direcionado por muitos anos e isso é extremamente positivo. Isso vai te auxiliar em tudo na sua vida. Você vai ter mais disciplina para suas coisas, você vai ser mais dedicado, mais persistente para tudo que você quer alcançar. Uma coisa também que a faculdade traz é o conhecimento extremamente direcionado. Se você quer ser um profissional comum aí, não especialista, você vai fazer a graduação. Ok, você já pode atuar, você pode ir para o mercado de trabalho com o seu diploma, podendo assinar aí várias coisas e já vai atuar. Porém, a faculdade também ela te proporciona o direcionamento mais especializado, que é o quê? Uma pós-graduação. Quando você faz a pós-graduação, você já sai daquele primeiro momento de eu quero me graduar, eu quero sair da minha zona de conforto, eu quero ser técnico em algo. Quando você sai ali, praticamente um generalista e vai para a especialização, na especialização, aquelas pessoas que somente queriam uma graduação ficaram para trás.
Na especialização, tem só pessoas que estão adentrando no mercado de trabalho, que querem entrar no mercado de trabalho ou já estão há muito tempo e eles precisam de um conhecimento técnico e teórico mais direcionado para uma determinada área. Então você pode se especializar. Tem também o pessoal que vai para a área de mestrado e doutorado, que já é mais uma área de pesquisa. É extremamente importante também porque as pesquisas geram o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de normatizações, o desenvolvimento de diretrizes para que o pessoal do mercado de trabalho consiga padronizar as suas atividades e ter um desempenho maior. Então, você pode se especializar, você deve se especializar e isso vai trazer benefícios para você no mercado de trabalho. Então eu falei aqui quase tudo que a faculdade te proporciona e agora nós vamos falar o que o mercado te exige. Então a gente pensa que quando a gente vai fazer faculdade, lá no comecinho, tudo que a gente vai aprender na faculdade, a gente vai aplicar no mercado de trabalho. Não é bem assim, mas tem uma relação muito grande entre as duas coisas. Igual eu falei sobre o diploma, quando você vai para a faculdade, a primeira coisa que você quer, além do conhecimento, é claro o diploma. Você vai para a faculdade buscando a graduação de fato, friamente falando. E o mercado de trabalho te exige isso. A primeira coisa, a primeira análise fria que é feita é o diploma. Se você não tem o diploma, você não existe. Você não tem o diploma, você não tem o direito de concorrer àquela vaga. Não tem como você ser um médico se você não for formado em medicina. Não tem como você ser um engenheiro sem ter a formação em engenharia. Ah, mas eu posso fazer todo o projeto, eu posso elaborar, eu posso executar e passar para alguém assinar. Beleza, você pode fazer isso sim, mas você não vai estar exercendo a profissão de forma plena. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, sem ter qualificação técnica, mas você vai precisar de um técnico para poder assumir a responsabilidade técnica daquela atividade que você faz. Então você não vai estar exercendo ela de forma plena se você não tiver um diploma. E isso é o mínimo exigido quando você quer concorrer a uma vaga técnica, uma vaga de especialista. Então, primeiro ponto, diploma. Segundo ponto que o mercado exige, conhecimento técnico. Você tem que ter uma especialidade, você tem que ter um direcionamento. Se você for generalista, você não vai passar de um profissional comum. Os profissionais, eu costumo usar essa expressão, que foi uma expressão que eu conheci uma vez. Eu estava tentando entrar no mercado de trabalho de forma aí internacional. Eu estava querendo prestar serviços em outros países, com o conhecimento que eu tinha. O conhecimento que eu tinha era o suficiente para desenvolver atividades em países também em desenvolvimento. Por quê? Porque a infraestrutura desses países é parecida com a do nosso país aqui do Brasil. Porém, pegar um profissional aqui do Brasil, investir nele, levando lá para o país, eu cheguei a conversar com 2 recrutadores da Nova Zelândia na época e o pessoal me falou o seguinte. Em entrevista, um dos recrutadores me falou assim: não, Lucas, bom demais, bom saber que você quer, né, criar uma carreira internacional, começar uma carreira internacional. Porém, se você fosse, ela usou essa expressão comigo, se você fosse um extraterrestre, fizesse algo que ninguém mais faz, compensaria recrutar você, porque existe todo um processo, existe toda uma habilitação para pegar a pessoa, transferir ela, tem impactos, né, sociais que vão acontecer na vida desse profissional, tem impactos em todos os âmbitos. Então, é uma transição muito árdua, tanto para o profissional quanto para a empresa, e se você for um extraterrestre, só você fizer aquele tipo de coisa, vale a pena. Agora, para um profissional comum, uma empresa recrutar um profissional do exterior, um profissional que é comum, é muito pouco viável isso acontecer. E na mesma forma acontece aqui dentro do nosso país. Se você tem uma especialidade, se você é referência em um assunto, com certeza sua agenda vai ficar cheia, com certeza você vai ter inúmeras possibilidades. Agora, se você é apenas generalista, se você tem um conhecimento raso sobre todas as coisas, fica muito difícil você concorrer com aquelas pessoas que são especialistas, com aquelas pessoas que têm o conhecimento direcionado. Igual a gente fala, não basta ser engenheiro, você precisa ser especializado em alguma área de atuação. Isto vai ser o seu diferencial, porque engenheiro só no nosso país aqui tem 1 milhão. Aonde você vai tem engenheiro. Então, o seu diferencial vai ser a sua especialidade. Experiência. Como que eu vou formar e vou ter experiência então, Lucas? Como que eu vou... eu acabei de me formar,
nas vagas de emprego pede aí 3, 5 anos de experiência. Gente, todas as profissões são assim. Você nunca. Existem casos, é claro, eu conheço casos assim, nos quais a pessoa acabou de formar e ela já é contratada com o piso salarial ali por uma empresa, ela já começa recebendo aquele salário ao qual ela se preparou para estudar. Porém, a realidade, na maioria dos casos, não é esta. A realidade é o quê? Quando você se forma, você tem um conhecimento muito raso sobre todas as coisas. Você tem pouca experiência. A experiência que você tem é de um estágio, onde você não tinha uma responsabilidade técnica sobre as atividades. Muitas das vezes, você faz ela por fazer porque você não conhece aquilo que você está fazendo. Você é orientado por um profissional, por um engenheiro ou por outro profissional, caso seja a sua área de quem você está assistindo aqui essa live, e você não assumindo essa responsabilidade técnica, você não absorve tantas coisas. Quando você vem para o mercado de trabalho, que você passa a ter essa responsabilidade, você começa a atuar, você tem uma visão bem diferente das coisas, você começa a se cobrar mais. Opa, se eu fizer isso aqui pode dar errado para mim. Opa, se eu fizer isso aqui eu estou assumindo toda a carga. Eu sou capaz de assumir essa responsabilidade? Eu estou fazendo tudo de acordo com as normatizações e diretrizes previstas e impostas aí pelos órgãos, né, fiscalizadores? Então, assim, a experiência você só vai conquistar trabalhando. E trabalhando você vai bater a cabeça muitas vezes, você vai aprender que você vai errar, você pode errar. E você tem que controlar o seu erro, porque o erro não pode ser significativo a ponto de prejudicar o seu empreendimento. Nós inclusive falamos a diferença aqui ontem em questão de projeto de prevenção e combate a incêndio. O que um projeto bem elaborado tem em diferente do projeto que é mal elaborado. Você pode fazer um projeto superdimensionado e implantar ele. Beleza, bacana, garantiu segurança e é a metodologia de trabalho que você utiliza. Porém, se o seu cliente tiver contato com outro profissional ou com algum fiscalizador e estes comentarem com o seu cliente, porra, dava para você ter gastado aqui uns 30% a menos. Ó, isso aqui que você fez está muito robusto. Com 50% que você executou aqui, você teria a sua eficiência sendo feita, sendo executada, porém, você não teria o custo que você teve. Então, isto vai queimando o seu filme aos poucos. Você precisa da experiência para poder otimizar os seus projetos, otimizar os seus processos de execução, para você conseguir criar confiabilidade entre os seus clientes para que eles possam te indicar. O melhor cliente é aquele que te indica, porque este cliente vai te trazer outros inúmeros. Você vai construindo o seu nome aí ao longo de anos e você pode jogar ele fora com um trabalho só errado que você fizer. Porque este trabalho errado que você fizer, a informação vai correr, meu amigo, e você vai perder vários outros serviços. Então, a gente tem que atuar de forma criteriosa e nos respaldando, claro, com diretrizes e normatizações. A gente vai criar sempre dispositivos que vão atender ao local, porém é preciso otimizar. Então, só a experiência traz isso. O que eu indico é, quando você começar a graduar, se você tiver a possibilidade, não for pilar da sua família, não tiver que usar a sua renda do seu trabalho atual para investir na sua casa, você deve fazer estágio, deve procurar. Eu mesmo fiz estágio desde o primeiro período, fiz estágio voluntário, eu paguei para fazer estágio. Quando eu falo que eu paguei para fazer estágio, porque é o seguinte, eu cheguei a fazer estágio ganhando R$ 400 mensais. Todo mundo da obra, do escritório, eles compravam café da tarde todos os dias. Os R$ 400 que eu ganhava não dava para acompanhar o pessoal no café da tarde. Então eu pagava para trabalhar, eu tinha que colocar gasolina, era muita coisa. Gente, e foi extremamente válido. Eu teria feito tudo igual e teria feito muito mais se eu tivesse na minha graduação até hoje, porque a experiência que eu absorvi lá atrás, que vai ser uma das coisas que eu vou comentar daqui a pouquinho, até hoje eu tenho na cabeça várias coisas que eu fazia lá na época do estágio, que eu aprendi lá e eu uso na otimização dos meus projetos hoje em dia. Então é extremamente importante todo o conceito que você traz lá da época de estágio. Essa experiência também é extremamente válida. E só o mercado, só atuando que você vai ter essa experiência. Outra coisa que o mercado te exige e que as faculdades não passam muitas das vezes é a criatividade. Quando você vai trabalhar, quando você vai para o mercado de trabalho, você precisa ter a tomada de decisões. Isso por quê?
Às vezes você trabalha com execução ou com projeto, mas independente da área de atuação na engenharia que você estiver, a criatividade é uma das principais qualidades necessárias para o engenheiro. E com o tempo, essa qualidade vai se desenvolvendo, essa habilidade vai se desenvolvendo, assim como qualquer outra coisa que você faz na sua vida. Ah, eu toco um instrumento. Se você toca há pouco tempo, você toca de um jeito. Com a experiência, você vai adquirindo uma capacidade de discernimento ali das músicas, né, da capacidade das notas, da capacidade que o seu instrumento tem. Então, a experiência vai te trazer criatividade. E essa criatividade é extremamente importante no mercado de trabalho. Porque se você não for criativo, se você fizer tomar decisões e atitudes que todo mundo é capaz de tomar sem uma forma criativa, você não é necessário. Qualquer profissional pode fazer. Você não é desejado. Então você tem que ser criativo, você tem que trazer soluções inovadoras, você tem que estar atualizado com tudo que o mercado oferece para trazer soluções melhores, soluções com o seu perfil, e isto vai te valorizar, isto vai te trazer novos clientes. Coragem para assumir riscos. Todo profissional precisa e a grande maioria não tem. Meus amigos de formação, por exemplo, quando nós nos formamos, muitos não tiveram coragem de ir para o mercado de trabalho, assumir uma responsabilidade com o empreendimento. Ah, eu não tenho qualificação para pegar aqui uma obra, para assumir um projeto. Bom, é claro que você não vai acabar de formar e vai pegar um prédio, aí, uma mega estrutura para dimensionar. Você vai começar com dimensionamentos menores, você vai tentar entrar em uma empresa e prestar serviços, vai tentar fazer parcerias com profissionais já mais experientes na área para você ir amadurecendo, criando casca, se desenvolvendo. Então, essa questão de coragem para assumir riscos, um engenheiro lá no começo da sua formação, ele precisa, um engenheiro com experiência precisa, um engenheiro sênior também precisa, porque a todo momento você está assumindo a responsabilidade técnica em cima daquele projeto, em cima daquele empreendimento. Então, você vai propor soluções, você vai modificar áreas, você vai empreender, vai construir, e você precisa assumir a responsabilidade técnica acerca de tudo aquilo que você faz. Então, o profissional da engenharia, além de tudo o que ele precisa, de todas as qualidades, ele precisa ter coragem para assumir os riscos daquilo que ele faz. Então, para ter coragem, você precisa primeiro ter conhecimento técnico e teórico, que começa lá na faculdade, onde a gente já comentou aqui no começo da live. Outra questão, confiabilidade. O meu trabalho deve ser algo confiável. Minhas opiniões e decisões devem gerar segurança. Segurança para quem? Para o cliente e para a minha empresa. Se eu, Lucas Ribeiro, trabalho hoje em uma concessionária, as tomadas de decisões minhas, elas devem gerar confiança não só para o usuário da via, não só para aquele empreiteiro que vai executar uma obra, como também para a minha empresa. Se a minha empresa começar a visualizar que as minhas decisões, que os meus posicionamentos não são confiáveis, você acha que a empresa vai me manter? Você acha que a empresa vai querer um profissional deste lá no seu cartel? É claro que não. Ela vai me dispensar e vai contratar alguém que seja mais confiável, alguém que tome decisões mais confiáveis. Então, o meu cliente deve estar confortável com aquilo que eu faço, tanto quanto a minha empresa deve estar também. E no caso, se eu for o dono da empresa, os profissionais que trabalham comigo precisam confiar em mim. A partir do momento que eu não transmita confiança, os profissionais envolvidos ali, se eu tenho uma empreiteira, as pessoas que trabalham para mim vão falar assim, eu não vou participar disso aqui não, isso aqui é loucura. Então você precisa ter confiabilidade, você precisa gerar confiança nas pessoas que estão ao seu entorno. Não só os seus clientes, mas também quem está trabalhando com você, os seus parceiros. Você precisa ser eficiente. Se você está assistindo minha live aqui, obrigado. Você está acordando cedo, está aqui participando, buscando conhecimento. Se você está gostando, clica no coraçãozinho aqui, porque o conteúdo é de extrema importância. Eu sei que muita gente está no mercado de trabalho, muita gente está querendo entrar, tem muito estudante que assiste. Eu estou colocando aqui no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, todo o conteúdo e espero que vocês aproveitem. Quem não é da área de engenharia, extrapolem a engenharia, peguem todas as dicas e utilizem no seu ramo de atuação. Isto porque quando eu falo também de engenharia rodoviária, eu falei aqui de marketing digital, eu falei de projeto de prevenção e combate a incêndio, todos são temas que estão diretamente ligados à sua vida. Quando a gente fala de engenharia, tudo na sua vida tem engenharia. Ah, Lucas, eu trabalho com cosmética, que eu tenho
alguma coisa de estética, eu trabalho com salão. Beleza, você acha que os produtos que você usa não foi a engenharia que fez, não? O secador que você usa foi um engenheiro que fez, foi um engenheiro que planejou, foi um engenheiro que projetou. A quantidade de vento que sai no seu secador foi algo planejado, foi algo projetado, foi algo dimensionado. A fiação ali foi dimensionada, foi projetada. Onde você está o empreendimento, o estabelecimento, ele foi projetado. Gente, a engenharia está em tudo na vida da gente. Se você olhar, eu estou olhando aqui para minha imagem. Se eu reparar bem aqui, ó, a gente vê o que? A gente vê a minha roupa, aí eu que sei que eu estou usando lente. Pessoal, imagina o trabalho que dá para uma pessoa desenvolver uma lente de contato. Quais são os estudos, quais são os ensaios, o que existe por trás disso é tudo engenharia. Então, quando você pensa em engenharia, a engenharia está em tudo na sua vida. Quando eu falo de rodovia, quem é que não viaja? Quem é que não pega o seu carro e vai numa rodovia aí quase todos os dias? Se a pessoa não vai todos os dias, ela fica mais dentro da sua cidade ali. Quando ela vai fazer uma viagem a lazer, quem é que não pega uma estrada? E é isso que eu quero passar para vocês. Tudo que eu falo sobre rodovias são conhecimentos técnicos, teóricos, mas também são conceitos para pessoas leigas. Vocês podem ver que os vídeos têm cerca de 1 minuto, as postagens são algo, assim, eu pego geralmente uma palavra, uma frase. Por quê? Quando você estiver na rodovia transitando, você vai conseguir identificar aqueles dispositivos, aqueles elementos nos quais eu falei aqui na minha rede social. Então, tudo isso é extremamente importante. Utilize para a sua vida, extrapole os limites da engenharia se você não é técnico da área. Então vamos continuando aqui, ó. O que o mercado de trabalho exige? Exige eficiência. O seu trabalho ele deve ser direcionado e eficiente. Se você for alguém que tem uma tomada de decisões, que tem um pensamento que fica só circulando, só rodeando, não é eficiente, não trabalha para mitigar o problema, não trabalha em prol do desafio, para diminuir o desafio e tornar aquele desafio exequível, você não será um profissional bem-sucedido, você não será um profissional desejado. A engenharia exige profissionais eficientes que vão otimizar um projeto, que vão otimizar as formas de trabalhar, que vão escolher metodologias que vão atender a determinada demanda. Então você precisa ser eficiente. Superação de expectativas. Gente, quando eu falo que eu estou falando para todo mundo, escuta essa aqui, ó, superação de expectativa. Se o seu chefe te dá uma tarefa e fala assim, ó, faz para mim uma planilha, assim, se assado, eu quero uma planilha orçamentária dessa obra aqui, tá aqui as quantidades. Você pega ali e faz a planilha. E entrega a planilha pro seu chefe. Beleza, bacana, você é um profissional bacana. Mas o que você fez além disso? Se você tiver algum concorrente, se tiver alguém que trabalha no mesmo escritório que você, e essa pessoa, além da planilha de orçamentos, ela vai lá e faz uma planilha, né, com o orçamento. Ó, tá aqui o orçamento. Beleza, você orçou com quantos fornecedores? Não, eu orcei com um fornecedor só, eu liguei para ele e orcei. Se a pessoa que trabalha com você ali do seu lado ligou para 2, 3 fornecedores, fez um comparativo entre os preços e apresentou, pode ter certeza que esse cara tá voando na sua frente. Esse cara tá te engolindo, esse cara tá te atropelando. Sabe por quê? Porque ele fez algo mais do que foi pedido. E é isso que o mercado de trabalho te exige. Sempre fazer algo mais. Se o seu cliente te pedir um projeto, dê mais do que um projeto para o seu cliente. Fechou o serviço com ele? Procura saber, faz uma consultoria, identifica a necessidade do seu cliente. Não necessariamente aquilo que ele está te falando é exclusivamente o que ele precisa. Você, como profissional, você deve orientá-lo. Ele não tem conhecimento técnico nem teórico relacionado à engenharia para poder opinar em muitas das coisas. Várias pessoas têm, é claro que você pode trabalhar para um outro engenheiro, então esse profissional vai ter conhecimento técnico, mas na maioria das vezes o cliente, ele é leigo no assunto, então o seu cliente chega e fala assim, eu quero um projeto estrutural disso aqui, eu quero que coloque pilar aqui em todos esses lugares que vai ser necessário, faz o projeto aí. Quando você chega e só entrega isso para o seu cliente, beleza, você fez o seu serviço, você vai receber por isso. Mas esse cliente vai te indicar, esse cliente ele vai ser alguém que vai retornar até você se ele precisar em algum outro momento, porque se você tiver um concorrente direto
que vai chegar, vai explicar para ele, vai falar assim, ó, você pode fazer assim, mas desse jeito que você quer fazer, não é a melhor forma. Faça dessa maneira, essa maneira é mais indicada, você vai economizar, você vai otimizar o seu projeto, você vai ganhar aí em várias questões. Então, quando você extrapola o limite daquilo que é pedido, quando você supera as expectativas, você larga na frente. Você tem esse cliente por mais tempo, esse cliente retorna até você e é esse cliente que vai te indicar. Se você é CLT, trabalha para uma empresa, a mesma coisa, como exemplo que eu dei. Se você tem alguém que trabalha na mesma área que você, desempenha as mesmas funções e essa pessoa se dedica um pouquinho mais que você, pode ter certeza que essa pessoa vai crescer no momento oportuno e você vai ficar para trás. Então, superar as expectativas, se pedir para você fazer, vamos fazer aqui, faz um levantamento de dados para mim, vai lá naquela obra e faz um cadastro do meio-fio. Beleza, você vai lá na obra, pega lá, faz um cadastro, faz um relato. Não, vamos dar outro exemplo aqui, porque o cadastro do meio-fio tem que ser um profissional que saiba fazer um levantamento topográfico ou algo do tipo, e nem todo mundo sabe fazer. Vamos a algo mais generalista. Vai lá na obra, vai lá meu estagiário, vai lá na obra e faça um relatório fotográfico para mim. Aí o cara chega lá na obra, uma obra aí rodoviária, vamos colocar aí com 2 km. Ele tira 2, 3 fotos, faz um relatório lá assim, ó, hoje a obra está em execução de terraplenagem no começo, no final já está pavimentando, no meio está fazendo drenagem, daqui a pouquinho vai pavimentar. Se você tem outro estagiário que vai fazer um relatório fotográfico, aí com um direcionamento, o cara vem e fotografa estaca por estaca, o cara vem e determina assim, ó, eu vou fotografar de 50 em 50 metros, de 100 em 100 metros, em cada foto que ali eu vou inserir uma legenda colocando a atividade que está sendo executada, o ponto que está sendo executado, qual o sentido que eu estou olhando, a referência, qual o nível que deveria estar de acordo com o cronograma. Gente, os dois fizeram um relatório fotográfico. Porém, você está vendo a diferença daquele que supera a expectativa? O que supera a expectativa é o que vai ter a oportunidade quando a oportunidade aparecer. É ele que vai ser promovido, é ele que vai ser contratado a engenheiro quando tiver uma oportunidade na empresa. Então, superar a expectativa é extremamente importante. Quando eu falo isso, não é só para o engenheiro, é para qualquer profissional. Entrega, muitas das vezes, assim, vou dar exemplo prático meu. Quando eu fazia estágio, eu queria aprender tudo. Eu queria ver de tudo, eu queria aprender, eu queria somar conhecimento para ficar um cara com base técnica, né? Com base de experiência para poder atuar quando eu me formasse. Então o que eu fazia? Eu estava na obra, o meu serviço era basicamente ser um fiscal. Eu tinha que analisar se o que estava previsto no projeto estava sendo executado. Se eu fizesse isso, eu ia ser profissional, eu estaria fazendo o meu estágio e ponto final. Porém, eu era aquele cara chato. Eu era o chato que estava ali do lado do pedreiro. Meu equipamento ficou ali, eu buscava. Não, vamos carregar isso aqui, eu carregava. Vamos passar o caminhão aqui, eu ia lá na cabine junto com o motorista. Vamos agora fazer uma terraplenagem. Eu entrava na máquina com o operador. Vamos compactar aqui com o rolo. Eu estava ali em cima do rolo compactador. Como é que faz? Como é que funciona? Como é que põe para vibrar? Quando que ele começa a bater? Quando que você identifica aqui que está batendo? Por que a esteira está rolando lá atrás? Para que você está fazendo isso aqui? O caminhão derrubou ali agora. Quantas vezes você vai tombar? Por que o caminhão pipa está vindo? Gente, a entrega é extremamente importante. Se eu tivesse somente ali do lado da via olhando, eu iria aprender. Porém, fazendo o que eu fiz, me entregando de fato, vestindo a camisa de estagiário, buscando aprender, cobrando as pessoas que me ensinassem, eu ganhei conhecimento lá naquela época e hoje eu utilizo isso de forma plena. Por quê? Hoje, quando eu vou fazer um projeto, vamos supor, na época, eu lembro que eu entrava muito em dispositivos de drenagem. Eu descia nas caixas para ver a tubulação, para ver se a tubulação estava saindo do outro lado. Eu deitava no pavimento para ver se tinha o abaulamento, se eu conseguia ver o outro bordo da pista. Eu chegava na superelevação, deitava no pavimento para ver se eu identificava a superelevação. Eu batia luz, acompanhava os testes, né, que eram feitos de retrorefletância, acompanhava o pessoal de controle tecnológico, fazendo ensaio, fazendo teste, ligava para os concreteiros, me manda aqui foto, me manda um ensaio, me manda isso, assim, assado. Então, tudo aquilo que eu fiz lá naquela época, quando eu vou otimizar os meus projetos hoje dentro da concessionária,
eu tenho toda aquela base de tudo que eu fiz naquela época. Eu sei dos dispositivos de drenagem, porque naquela época lá, eu estava de fato vestindo a camisa da empresa. Eu estava em loco, eu estava vendo, eu estava participando, questionando e aprendendo. Hoje também é assim. Quando eu tenho contato com outros projetistas, eu tento sugar ao máximo deles, especialmente para a estrutura de obra de arte especial, que é um caderno muito complexo, que é algo que é bem voltado para especialistas mesmo. Então, ainda hoje eu sou assim e isso me garante aprendizado e eu sei que eu vou levar isso para o resto da minha vida como engenheiro. Então, a entrega vai garantir experiência, a entrega vai garantir que você seja um profissional de destaque e a entrega vai te trazer frutos, pode ter certeza disso. Bom, falei aqui então para vocês sobre o que a faculdade proporciona e o que o mercado de trabalho te exige. Espero que vocês tenham gostado e eu vou finalizar com uma seguinte comparação. Vou fazer uma analogia aqui. Não adianta você ter o melhor craque no seu time se o seu time inteiro não quiser jogar. E é melhor você ter um time inteiro que queira jogar, que jogue bem e que queira jogar, que eles vão alcançar resultados bem mais satisfatórios, porque uma hora aquele craque pode não resolver o assunto e a sua equipe vai precisar resolver aquilo de forma plena. Então, fazendo essa analogia, o que é que nós temos? Não adianta você ser um extraterrestre e o resto da sua equipe você ter que carregar eles nas costas. Todo mundo tem que estar empenhado, as engrenagens têm que estar rodando no mesmo sentido. Para quê? No mesmo sentido que eu falo assim, mas tem uma engrenagem, tem que rodar para trás e outra para frente. Beleza, gente, não é isso que eu estou falando. Estou só falando que tudo tem que estar encaixado e todos os profissionais com a mesma linha de raciocínio para que os resultados sejam melhores, para que os resultados sejam otimizados, para que o seu projeto seja melhor, para que a sua ideia seja mais aceita, para que aquilo seja eficiente e seja bom para o seu cliente e para a empresa. Então a gente tem que ver, tem que visualizar a questão que você tem que estar inserido em um ambiente que te valorize. Você tem que estar inserido em um ambiente no qual forneça a possibilidade de você aumentar a sua capacidade técnica e teórica e isso vai ajudar e melhorar a sua capacidade de tomada de decisões. Então, se você não está nesse ambiente, pessoal, pula fora, vai buscar outras coisas. O mercado de trabalho é muito amplo e tem vaga para todo mundo. A faculdade dá esse conhecimento básico. Você vem para o mercado de trabalho que te exige muito mais do que aquilo que foi ensinado. Então, cabe a você escolher, se direcionar, se desenvolver e aproveitar todas as oportunidades que aparecerem para você. Muito obrigado a todos que assistiram essa live até o final. Hoje à noite, a live vai falar sobre rodovias, pontes e viadutos pelo mundo afora. Então, se você tem interesse, eu vou mostrar aqui várias edificações, várias estruturas. Hoje à tarde, vai ser às 5 horas. Vai ser uma live um pouco mais leve, vai ser uma live aí mostrando pontos turísticos, obras magníficas, muito grandes que foram executadas até hoje pela infraestrutura rodoviária. Então, espero que vocês estejam gostando. Caso queira assistir alguma live que já foi feita aqui, está tudo no meu IGTV e no meu canal do YouTube. No LinkedIn tem o conteúdo teórico, porém, para quem não tem outra rede social, também é uma forma de visualizar o conteúdo. Espero que vocês estejam gostando. Comentem caso vocês queiram. Quem quiser tirar o print, postar e me marcar a qualquer momento, fiquem à vontade, eu vou estar visualizando aí, troco uma ideia com vocês. Quem quiser participar das lives, estejam aí, é um painel aqui de visibilidade. Se você é estudante, quer aparecer, vamos trocar uma ideia aqui em alguma das lives, mandem perguntas sempre que tiverem alguma, vamos esclarecer tudo que estiver à medida do possível. Vou ficando por aqui, tenham um ótimo dia e até mais!